encerramento de isomerias. A gente vai terminar a parte de isomerias, a teoria, e na sequência vamos fazer exercícios, tá? Por que eu preciso desse pedacinho de aula para a teoria? Porque na aula passada a gente discutiu 2 casos de isomeria espacial. Os casos de isomeria ótica e geométrica. Eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente olhar para esse quadro de novo. A gente já estudou todos os casos de isomeria. A primeira aula, isomeria plana, estudamos os 5 casos. Isomeria de função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Aí, na segunda aula de teoria, isomeria cis-trans e ótica. Só que a ótica faltou um rabiquinho, assim, um pedacinho de aula. Então, esse pedacinho de aula vem agora, tá bom? Vamos lembrar que a isomeria ótica, eu vou voltar um pouco aqui no tempo. A isomeria ótica, ela acontece quando 2 compostos são ditos, né, ou chamados enantiômeros. Na natureza, existem situações em que moléculas orgânicas são uma o contrário da outra. Como se uma fosse a outra projetada no espelho. Por mais que elas possam parecer, elas não são iguais. Na aula passada, a analogia que eu pedi para você fazer, para tentar entender como essas moléculas não são iguais, é olhar para suas 2 mãos. Você olha para elas e sabe que elas não são iguais. Elas são uma o contrário da outra, né? Inclusive, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês na aula passada, né? Acho que não. Agora que me veio na cabeça. Esse carbono aqui, ó, ele é chamado de quiral, né? Essa palavra vem do grego, acho que é grego, kyros, que significa mão. O carbono quiral é o carbono que faz com que a molécula seja como só as 2 mãos. Ou seja, ele abre a possibilidade da existência de 2 moléculas. Para que uma molécula tenha o seu isômero, ela tem que ter o tal do carbono quiral. Certo? Aí, o que mais que a gente viu? Para retomar o assunto. Espera aí. As moléculas, então, são chamadas de enantiômeras, tá? Ou isômeros óticos. Um dos isômeros vai ganhar no seu nome a palavra destrógiro e o outro vai ganhar a palavra levógiro. Essa atribuição, destrógiro, levógiro, ela é originada... Vamos voltar aqui, ó. Eu estou passando só o que interessa, tá, gente? Aqui. Ela é originada do famoso teste da luz polarizada, que está sendo reproduzido aqui no cantinho da tela, ó. Aqui você tem os 2 compostos, um enantiômero do outro. Um deles vai ser submetido ao teste, ó lá. É daqui que vem o termo isômero ótico, né? Olha lá. Desviou a luz. O desvio da luz é o que caracteriza a atividade ótica do composto. Tá? Se ele desvia a luz para a direita, eu chamo de destrógiro. Se ele desvia a luz para a esquerda, eu chamo de levógiro. Foi isso que a gente discutiu, basicamente, né? Bom, qual é o problema? Agora entra a aula de hoje. O que dá atividade ótica para o composto? É o carbono quiral. Tá. Quando o composto tem o carbono quiral, automaticamente um isômero desvia a luz para um lado e o outro desvia para o outro. Porém, na natureza, existem moléculas como essa daqui. Essa molécula aqui que está aqui do lado. Vamos dar um zoom nela. Eu coloquei ela bem pequenininha porque eu vou ter que usar a tela para desenhar. É só uma ilustração mesmo, tá? Então, ó, eu tenho aqui um carbono e aqui eu tenho um outro carbono. Tá bom? Esses 2 carbonos são carbonos quirais. Você tem outros carbonos da molécula, mas essa molécula tem mais de um carbono quiral. Quando acontece isso na molécula, ocorre na natureza dessa estrutura não formar mais 2 isômeros,
mas formar mais isômeros. Então, o que a gente vai discutir nesse pedaço final da isomeria é como é que a gente trabalha com compostos que têm mais de um carbono. Quando a gente fala mais de um carbono, evidentemente pode ser 1, 2, 3, 4, né? Espera só um pouquinho. Para não esticar muito a conversa, a gente vai trabalhar com 2 carbonos. Mas nós vamos tirar algumas conclusões que vão valer para compostos com 3 carbonos, 4, enfim. Tá? Então, vamos imaginar um exemplo. Vou escolher aqui uma molécula. Eu vou desenhar uma molécula aleatória, tá? Vamos pegar um exemplo. Faz de conta que eu tenho uma molécula que tem 2 carbonos. Esses 2 carbonos eu vou chamar um carbono de C1 e um carbono de C2. E esses 2 carbonos, eles são quirais. Então eu vou desenhar coisas nele, tá? Neles. Vamos desenhar de outra cor, só para a gente poder destacar. Então aqui eu vou colocar um hidrogênio. Aqui eu vou colocar um metil. Aqui eu vou colocar um OH. Aqui eu vou colocar um cloro. Aqui eu vou colocar um bromo. E aqui eu vou colocar um iodo. Pronto. Peguei uma molécula com 2 carbonos quirais para a gente poder tirar algumas conclusões. Cada carbono tem uma atividade ótica. O que significa isso, Dan? Cada carbono pode desviar a luz de um certo ângulo. Na aula passada, esse desvio da luz, eu disse para vocês na aula passada que ele era medido e ele é chamado de rotação específica. Né? Quantos graus ele desvia? Então, cada carbono terá uma rotação específica. Vamos fazer de conta que o carbono 1 ele tem uma atividade de rotação de 3 graus. Então, o que significa isso? Se o composto tiver carbono 1 e ele for destrógeno, ele vai desviar a luz 3 graus para a direita. Se o composto tiver o carbono 1 levógeno, ele vai mandar o composto desviar para a esquerda. Então, você tem um que desvia para a direita, 3, e o outro que desvia para a esquerda, 3. Tá bom. Vamos fazer de conta também que o carbono 2 tem a rotação específica 1 grau. Mesma coisa. Destrógeno, 1 grau para a direita. Levógeno, 1 grau para a esquerda. Muito bem. A pergunta que agora surge é a seguinte, e aí é uma questão de matemática. Quantas moléculas diferentes podem existir na natureza com esses carbonos? É uma pergunta de combinatória, né? Se você parar para pensar. De combinatória. Você sabe que cada carbono pode ser D ou L. Cada um com o seu ângulo. Então, quantas combinações possíveis nós podemos esperar desta estrutura? Bom, primeira, possibilidades. Vamos colocar aqui, ó. Possibilidades. A primeira possibilidade seria o carbono 1 mandar desviar para a direita, 3 graus, certo? E o carbono 2 também para a direita. Então, existe uma molécula que tem esses 2 carbonos vamos dizer assim, na orientação destro. O que significa? Para eles, a luz tem que ser desviada para a direita. O que acontece com essa estrutura, gente? Ela tem uma atividade ótica de 4 graus para a direita. 4 graus para a direita. Então, você vai chamar ela de destrógena. Só que você vai ter que, por exemplo, colocar no nome 4-destrógeno. 4 graus. Você vai ter que colocar o grau. Porque não vai mais bastar dizer que ela é destrógena. Porque você tem 2 efeitos somados. Tá? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade seria o carbono 1
ser o carbono de um isômero levógero. Levógero. E o carbono 2 também. Esse composto tem atividade ótica 4 graus, só que para a esquerda. Levógero. Tá certo? Essas são duas das possibilidades. As demais possibilidades seriam C1 direita com C2 levógero. E a quarta possibilidade seria C1 levógero com C2 destrógero. Tá aí. São 4 possibilidades. Certo? Esses dois isômeros, eles têm atividade ótica. Mas o ângulo é diferente. Olha aqui, ó. Olha aqui. Veja, o carbono... Eu vou usar um termo que não existe, tá? Com o som do cachorrinho aqui ao fundo. Aqui, ó. Tobias. Eu vou usar um termo que não existe, mas você vai entender o que eu quero dizer. O carbono 1 é mais forte do que o 2. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Por causa do grau dele? Ele tem um grau maior? Então, para pensar um pouquinho. Esse isômero aqui, ó, ele tem o carbono 1 dele é destrógeno. Então, são 3 graus para a direita. Só que o carbono 2 é levógeno. É 1 para a esquerda. Então, aqui acontece uma situação muito curiosa. O que vai acontecer aqui? O isômero ele vai ter uma atividade ótica de 2 graus para a direita. 2 graus para a direita. É como se os dois ângulos se somassem, só que um para a direita, outro para a esquerda. Então, acaba que um acaba descontando do outro. Tá? E o quarto caso, é o carbono mais forte, ele vai para a esquerda agora. 3 para a esquerda. E o outro 2 para a direita. Então, você tem aqui 2 para a esquerda. Percebem isso? Tranquilo? Então, a partir dessa análise, desse exemplo, nós vamos tirar 3 conclusões. Na verdade, são 3 conceitos. Ok? Então, vamos lá. Conclusões. Você percebeu que o número de isômeros aumentou. Eu tenho 4 isômeros. Porque eu tenho 2 carbonos quirais. Se eu tivesse 3 carbonos quirais, eu ia ter 8 possibilidades. DDD, LLL, DDL, DLD, LDD, LLD e assim por diante. Então, o número de carbonos cresce, o número de isômeros cresce. Essa relação, gente, ela é uma relação exponencial. O número de isômeros é dado por 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Então, você imagina, por exemplo, um composto que tenha, 5 carbonos quirais. Não precisa ser muito longe, não. 5 carbonos quirais. Ele tem 35 possíveis isômeros na natureza, cada um desviando a luz para um ângulo. Uns são destrógeros, outros são levógeros, certo? Tá. Beleza. Outra coisa. Vamos dar nome para os isômeros? Eu acho que vai ficar mais fácil. Eu vou chamar esse aqui isômero de A, B, C e D. Você tem 4 isômeros, tá? Agora, então, pergunta que eu te faço é a seguinte. Vamos escolher um isômero. Vamos escolher um isômero? Pegar o isômero B. Peguei o isômero B. Se eu pegar o isômero B e colocar ele no espelho,
Quem eu vou enxergar do outro lado? O enantiômero dele, não é? Lembra que os enantiômeros são como se fossem objeto e imagem? Tá, a pergunta é a seguinte. Quem é a imagem do composto B? Quem é a imagem do composto B? E por quê, né? E por quê? Quem é a imagem do composto B? Vai que eu sei que não está com delay. Se eu pegasse o composto B e procurasse o enantiômero dele ali. Porque quando você tem dois isômeros, gente, óbvio que um é o contrário do outro. Tudo bem. Mas e quando você tem 4? Não pode ter... O contrário de você não pode ter 3 contrários de você. Só pode ter um contrário de você. Aqui veio A. Eu também acho que é o A. E sabe como é que eu consigo descobrir que é o A? Pelo ângulo, gente. Pelo ângulo. Se um está desviando 4 para a direita e o outro está desviando 4 para a esquerda, significa que em termos de enantiomorfismo, né, um é o contrário do outro. Então eu vou dizer que eles constituem um par de enantiômeros. Um par de enantiômeros. Então, é mais ou menos assim. Você tem 4 moléculas, ok? Diferentes, espacialmente falando. Uma delas é o contrário da outra. A e B. Como se fossem duas mãos. A molécula C e a molécula D também são o contrário uma da outra, como se fossem os pés. Então, você tem aqui um outro par de enantiômeros. Tá? Esses são os conceitos de enantiômero que a gente conhece. Só que aqui aparece um outro conceito que eu queria comentar. Eu queria aproveitar o exemplo para comentar com vocês. A e B são um o contrário do outro. C e D também. Agora, e se eu escolher aleatoriamente A e C? Eu vou escrever assim, ó. A e C são isômeros, vírgula, porém, não enantiômeros. Eles têm alguma diferença, mas basicamente um não é o contrário do outro. Eles são isômeros óticos. Você pode falar que A e C são isômeros? Pode. Pode falar que B e D também? A mesma coisa. B e D. B e D, eles são isômeros, mas um não é o contrário do outro. Quando os isômeros são óticos, são espaciais, mas não são o contrário um do outro, eles também têm um nome, que não é enantiômero. Então, veja, vamos destacar. Peraí. A e B são um par de enantiômeros, porque um é o contrário do outro, assim como C e D. Agora, A e C, aí não. Eu vou dar um outro nome para eles. Eles vão ser chamados de diastereoisômeros. Diastereoisômeros. Esse é um termo que quase nunca aparece. Quase nunca aparece. Ele é um termo, por exemplo, numa prova como o do Enem, eu acho que nunca foi cobrado esse tipo de conceito. Tá? Ele só vai surgir, né? Por que ele surge esse caso? Porque ele é um caso onde você tem 4 caras de isômeros. Então, um é o contrário de outro. Ok. O outro é o contrário do outro aqui. Ok. A é contrário de B. C é contrário de B. D. Mas e o A e o C?
Eles não são o contrário, então eu vou usar um outro nome. Tá bom? São os isômeros que não são enantiômeros. Tranquilo? Eu acho que tem uma, sim, que fala, acho que é esse nome. Tá? Mas já adianto para vocês, pessoas queridas, que esse conceito não é tão importante. Por isso eu deixei para o finalzinho mesmo do assunto. O que é importante aqui? O número de isômeros é 2 elevado a n. Aí, ok. Tá? Tranquilo? Posso passar para o próximo exemplo? Vamos variar uma questãozinha. Enquanto vocês vão tirando o print aí, deixa eu contar um negócio para vocês aqui, moçada. Dá uma olhada nesses dois carbonos que eu escolhi como C1 e C2. Aqui, ó. C1 e C2. O C1 é quiral, porque ele tem 4 coisas diferentes ligadas nele. O C2 também é quiral. E o carbono 1 e o 2 são diferentes. Então, eles são carbonos quirais diferentes. Certo? Tá. Então, uma OBS. C1 é diferente de C2. Você fala assim, mas Dan, como assim diferente? Eu vou mostrar para vocês agora o último exemplo. Tá? Podem tirar o print aqui para a gente passar. Nossa, o cara fala, pode tirar o print e sai correndo, né? Estereoisômero é a mesma coisa de isômero espacial, de maneira geral. Pode ser o cis-trans ou ótica. Quer ver uma coisa? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa tabela elucida o que é a tua pergunta. Ó. Isomeria ótica e cis-trans são casos de estereoisomeria. Isso aqui eu chamo de isomeria espacial. Você tem espacial do tipo cis-trans e a do tipo ótica. Tá bom? Beleza? Tá? Por isso que eu gosto de colocar essa árvore, porque o problema da isomeria são os nomes. O aluno às vezes não lembra o que ele está. Tipo, o que é? Peraí, mas espacial é a ótica, mas toda ótica é espacial, toda espacial é ótica? Como assim, né? Tá. Vamos pegar um outro exemplo de molécula. Ó, vou inventar uma aqui, tá? C1, C2, carbonos quirais. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó, moçada. H, CH3, H3C, OH e OH. Tá bom? O que essa molécula tem de diferente da outra? Os dois carbonos são quirais, porém iguais. Os ligantes deles são iguais. Então, você tem uma situação aqui, ó, em que C1 é igual a C2. O que muda nisso, Dan? Vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa que muda é a seguinte. Se o carbono 1 tiver uma atividade ótica de 3 graus, tanto para a direita como para a esquerda, o carbono 2 também terá a mesma atividade. Eles são carbonos equivalentes em termos de desviar o ângulo. Ai, peraí. Minha orelha está meio amacetando aqui. Eles são carbonos equivalentes em termos de desviar o ângulo, tá? Isso vai fazer uma diferença em quê? Primeiro, no número de isômeros. E segundo, porque vai acontecer uma coisa raríssima. Você tem um isômero aqui, que não desvia a luz. Tem um tipo de isômero que não desvia a luz. Ele tem carbono quiral, mas ele não desvia a luz. Vamos ver o que acontece. Então, possibilidades. O que acontece aqui? A primeira possibilidade, a mais óbvia, é C1 direita,
C2, direita. Resultado, você tem um composto destro, ou seja, ele vai desviar para a direita a luz, com 6 graus. Ok? Então, ele é oticamente ativo. Composto 2, C1, levógiro, C2, levógiro. Isômero, com 6 graus à esquerda. Inclusive, posso dizer que os dois são enantiômeros, ó. Um é a imagem do outro no espelho. A gente não desenha eles, tá, gente? A não ser do jeito que vocês estão vendo aqui, que eu já vou mostrar. Tá? Inclusive, eu podia até ter desenhado o próprio composto que está na foto, né? Por que o Danilo não faz isso? Mas tudo bem. Agora vem a coisa, ó, a diferenteza. Olha para esse composto aqui, gente. D para primeiro carbono e L para o segundo. Ó. Esse composto, ele não desvia a luz. Porque os efeitos dos carbonos que vamos dizer assim, descontam, nesse caso vão descontar o mesmo valor de ângulo. Ou seja, ele tem carbono quiral, mas ele não tem atividade ótica. Tá bom? Aí você fala assim, tem uma quarta possibilidade? Não. Não tem uma quarta possibilidade. Por quê? A quarta possibilidade seria C1L. Nossa, esse L ficou bem horrível, né? C1L e o C2D. Só que, gente, para pensar um pouco. Se os carbonos são iguais, eles são iguais, eu posso dizer que essas duas estruturas são a mesma coisa. Né? Se o carbono 1 e o 2 são iguais, faz diferença você colocar D aqui e L, ou L e D? É a mesma molécula. Então, nesse caso, qual a diferença? Você não tem 4 isômeros. Você não tem 4 isômeros. Você tem 3 isômeros. Você desconta um aqui, tá? Então, não tem aquela mesma número. E aí você tem um isômero, que é o destrógiro, que é oticamente ativo. Você tem um isômero levógiro, que é oticamente ativo. E esse isômero, por não desviar a luz, ele é chamado de isômero meso. Eu não posso chamá-lo nem de destrógiro, nem de levógiro. Eu vou chamar de meso, que é meio. Tá? Eu acho que deve vir da palavra italiana, deve ser de origem italiana essa palavra, né? De mezzo, ou latino. Não sei como é que é meio em latim. Esse composto, ele é oticamente inativo. Opa. Se você jogar luz polarizada nele, ela não desvia nem para a direita nem para a esquerda. É isso que eu quero dizer. Opticamente inativo. Tá? Aí tem uma explicação, né? Devido a a gente usa esse termo, ó, compensação interna dos carbonos. Devido à compensação interna dos carbonos. Tá bom? Bem detalhe, né? Bem detalhe. Aí, para a gente encerrar essa discussão e já ir para os exercícios, já caminhando para os exercícios, seguinte, gente, dá uma olhada aqui nessa fotinha. Deixa eu dar um zoom nela. Ó. Aqui você tem um composto com 2 carbonos quirais, ó. Tá? É bem parecido com a minha estrutura, só que a minha eu coloquei metil aqui, ó,
Tá vendo? E ele colocou carboxila. Tá na mesma. Veja, na aula passada, eu mostrei para vocês esse jeito de desenhar a molécula. Ó. Isso aqui é chamado de projeção de Fischer. Você desenha o carbono como se fosse com uma cruz, ó, e coloca os negócios em volta dele. Vocês notem que esse desenho, ele coloca os hidrogênios para esse lado e os OHs aqui. Esse composto aqui pode ser o destrógeno ou o levógeno. Não dá para saber pelo desenho, tá? Agora, esse aqui é o levógeno, ó. Então, tenta imaginar aqui, ó, carbono D, aí aqui o carbono L e o carbono L, tá? E aqui desse lado, você tem as moléculas equivalentes, ó. Tá vendo esse carbono aqui, ó? Ele é um carbono do tipo D, por exemplo, igual esse aqui, ó. Tá? Só que o carbono do lado, ele está invertido, ó. Esse aqui é o tal do meso. Essa molécula e essa aqui, elas são equivalentes em termos de isomeria, tá? Beleza? Isso só acontece aqui, ó. Perdão. Isso aqui só acontece quando os carbonos são iguais. Desse jeito aqui, ó. Tá? Se os carbonos são diferentes, é aquele caso anterior, tá? Mas, repito, assim como o outro caso, esse caso já é um detalhezinho, não é uma coisa que você precise... Eu acho que de tudo que eu falei aqui, o que seria interessante você guardar mesmo? O 2 elevado a n, né? Saber o que significa diástero isômero, que é o isômero que é ótico, mas ele não é um contrário, tá? E saber o que significa meso, porque às vezes aparecem as palavras. Tá bom? Beleza? Fechou, gente? Para mim, fechou a teoria de isomerias. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa para fazer... Everything is not enough. Really out by the ocean, along those white hot sands, where every sunrise is just for you.